Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. Olá, gente. Eu me chamo Ilka Castro, sou médica de família. Estamos aqui no CRM Maranhão para falar um pouquinho sobre os cenários da atuação da medicina de família e comunidade. E hoje a gente tem duas convidadas, né, para a gente trocar uma ideia, conversar um pouquinho sobre esse tema, né, que é a doutora Érica, que já vai se apresentar, e a doutora Natália. E a ideia é a gente entender um pouco todos os cenários e os caminhos possíveis para essa especialidade médica. Doutora Érica, você pode se apresentar, dizer um pouquinho da sua trajetória, para a gente se conhecer melhor? Certo. Meu nome é Érica, como a Wilka já apresentou. Eu também sou médica de família e comunidade. Eu sou médica graduada lá pela UFMA. Fui trabalhar na APS assim que eu formei. E depois disso decidi por fazer a residência médica em MFC lá na Unicamp. E terminei a residência e voltei logo para cá. Então hoje eu estou atuando na saúde suplementar, no PASA, e também no ensino, né, lá no IDEA. E doutora Natália? Olá. Quem é a doutora Natália? Então, eu sou Natália, também sou médica de família e comunidade, me formei em 2016 na UFMA, fui atuar no interior do Maranhão também, na Estratégia da Saúde da Família. Trabalhando na estratégia, no interior a gente vê a quantidade de doenças dermatológicas que são difíceis da gente conseguir conduzir, resolvi fazer uma pós em dermato para auxiliar nesse processo. Fiz uma pós-graduação pela Unasus UFMA, UFC, que é em conjunto com o Programa Mais Médicos. Nessa época eu era bolsista do Programa Mais Médicos, e com o passar do tempo, me apaixonando cada vez mais pela atenção primária em saúde, eu resolvi prestar a prova de título, quando eu consegui atingir, né, os itens necessários para poder prestar a prova. Eu fiz a prova de título e sou titulada pela sociedade desde 2019. Não, 2019? A 29ª prova da sociedade. E atualmente trabalho no Hospital Doutora Belo, trabalho lá desde o dia que eu me formei praticamente na faculdade. Atuo no Programa Mais Médicos e também estou na saúde suplementar na UDI, na Rede DOR, né, na APS da Rede DOR. E também faço doutorado na UFMA atualmente, então acaba que a gente está sempre envolvido também com a parte acadêmica também. Bem, gente, eu sou, como eu falei, Ilka Castro, eu sou médica de família, formei aqui pela UFMA, né, lá em 2008, 2009, e fui trabalhar no interior do Maranhão também com a Estratégia de Saúde da Família, e até então nem conhecia a especialidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E aí percebi a necessidade mesmo de melhorar, de qualificar, porque vários casos não era possível manejar só com o que a gente tinha aprendido na graduação. E então resolvi fazer residência, fiz residência na USP São Paulo, né? Voltando a São Luís, né? Me envolvi, hoje eu sou concursada do Hospital Universitário pela Rede ABSE, e trabalhei um tempo com o programa de residência. Hoje trabalho que o programa da residência fechou, mas trabalho lá hoje com transição de cuidado. Trabalho com ensino na Universidade de Dom Bosco, na UNDB, e trabalho com supervisão e tutoria da especialização do Mais Médico Brasil. Então, vamos conversar um pouquinho mais, meninas. Eu queria entender, doutora Natália pode explicar, a doutora Érica, para vocês, assim, explicar para quem está assistindo a gente, né, os vários colegas às vezes não sabem o que a gente faz. Afinal de contas, o que é que o médico de família é? Eu costumo sempre usar um exemplo, né? Eu acho que fica mais claro, mais fácil de todo mundo entender quando a gente exemplifica, justamente porque a gente tem uma amplitude muito grande daquilo que a gente faz. Então, eu costumo sempre usar o mesmo exemplo. Se eu chegar numa casa e eu tiver lá um idoso hipertenso, eu tiver uma pessoa obesa, né, com diabetes, por exemplo, uma gestante e 2 crianças. Se a gente olhar para as especialidades, o cardiologista vai chegar e vai pegar esse idoso hipertenso, o endocrinologista vai pegar esse obeso e diabético, a GO, né, a ginecologia obstetrícia, vai pegar essa gestante para acompanhar, e o pediatra vai chegar pegando essas crianças. Mas o MFC pega quem?
Eu sempre digo que o MFC, antes dele entrar nessa casa e pegar esses pacientes, ele primeiro vai olhar para essa comunidade, ele vai entender qual é a interação que está tendo entre né, esses vizinhos, que podem ser uma rede de apoio, né? Entender se essa rua tem algum sinal de esgoto correndo na rua, porque isso vai interferir na qualidade de vida. E aí, então, ele vai entrar nessa casa e acompanhar todos esses pacientes, né? O especialista focal, ele acaba tendo um olhar um pouquinho mais fragmentado, eu acho, desse paciente, dessa pessoa, e a gente consegue ter um acompanhamento ao longo da vida, tanto desse paciente em si, como desta família, e não só das pessoas que são doentes, né? A gente acompanha essa comunidade como um todo, a gente consegue olhar eles interagindo socialmente, porque eles não são só uma doença, eles não são só um coração, a gente consegue ver eles na sua relação familiar, na relação com seus vizinhos, com a sua comunidade. Então, o MFC é isso, o MFC é o médico que consegue acompanhar não só um paciente, mas aquela família e aquela comunidade dentro das suas relações interpessoais, né, dos seus problemas sociais, violência, etc., porque essa pessoa com certeza vai estar inserida não só naquela família, mas naquela comunidade também. Eu gosto de falar um pouquinho também da experiência que eu tive de definir MFC enquanto residente, né? Quando eu cheguei na residência em São Paulo, o tutor falava assim, era o preceptor direto, falava assim, escolha formas de você explicar o que você faz, porque você vai ter que explicar para o leigo em 1 minuto o que você faz. E tem formas de você explicar para pessoas quando você tiver mais tempo. Então, em geral, eu termino explicando que é um médico especialista em gente, independente de doença ou não, que tem um problema. O problema, eu até brinco com os pacientes, o problema pode ser a briga com o vizinho, desde que isso interfira na sua sensação de adoecimento, né? E, Érica, fala um pouquinho pra gente desse progresso, né, de como foi essa formação, né, pós-graduação, indo para a residência, né? Como que foi esse processo? Fala um pouquinho pra gente. Eu acho muito legal a gente conversar sobre o que é MFC, porque isso me lembra que, mesmo que eu tenha vivido a graduação, ao contrário de vocês duas, eu entrei na graduação em 2014. Então, eu vivi o novo currículo, né? Eu sou, acho que, da 3ª turma da UFMA que o currículo mudou. Então, eu tinha MFC na minha graduação, em todos os pontos ali ela estava em algum lugar. Eram médicos de família? Quase não. A gente tinha uma professora médica de família apenas, né? E é muito difícil você compreender o tamanho dessa especialidade, você estando ali inserido numa formação que é muito hospitalocêntrica, por mais que a gente tenha tentado e tenta todo o tempo tirar esse cenário do hospital como o único local de atuação do médico. Mas mesmo assim, acho que era muito difícil algum de nós sair com uma percepção diferente. Então, eu fui entender o que eu queria da medicina depois de formar. Foi um processo de sofrimento psíquico muito intenso, né? Você ficar assim, gente, mas eu gosto um pouco de tudo, isso é muito esquisito. Como é que eu vou compartimentalizar uma pessoa, escolher só esse trechinho pra eu ver? E eu sofria de verdade. Eu ficava assim, gente, mas não dá, eu não consigo me desligar dessas outras coisas. E aí eu fui trabalhar na atenção primária, né? Eu nunca gostei muito de urgência, então eu fiquei assim, não, vou trabalhar na APS, acho que é o que faz sentido. E assim, é muito desafiador, né? As pessoas costumam olhar para a atenção primária como uma coisa simples, que é só encaminhar, só fazer isso. Mas eu sempre falo que se você decide fazer aquilo direito, é muito difícil, né? Porque a gente precisa coordenar cuidado, a gente precisa se importar se aquele paciente está tendo acesso ao exame, está tendo acesso à terapia, se ele precisa, se ele tem acesso à água tratada, se ele foi no especialista ou não, o que o especialista disse. E não é essa a realidade que eu aprendi na graduação. Na graduação nunca me foi ensinado que eu precisava me preocupar com isso. Mas eu me preocupava e eu me achava meio neurótica por isso, né? E aí, depois de 2 anos trabalhando na APS, eu percebi, eu falei, gente, existe uma especialidade para mim, que talvez não seja uma especialidade que todos os outros colegas vão pensar, nossa, que coisa sensacional, mas era onde eu me encaixava. E aí eu decidi que eu ia lá para a Unicamp, porque eu não tinha residência aqui, né? E lá é um programa com bolsa complementar, que eu sempre acho muito importante destacar isso. Isso é fundamental para permitir que outras pessoas tenham acesso ou até que desperte o desejo da gente fazer. Porque aí possibilita que uma pessoa que não tem como sobreviver em outro estado, porque ajuda a família, enfim, né? Saia e vá conseguir fazer tudo isso. E deu certo, fui para lá e foi uma experiência extremamente transformadora. Lá eu entendi qual era o meu papel, lá eu entendi que eu não era louca de me preocupar com aquilo, com todo esse contexto. Esse era o meu papel, nenhum dos meus colegas ia olhar para isso,
sabe? E assim eu passei a me aceitar muito melhor, né? E a enxergar a potência. E acho que por isso hoje, quando volto, e acho que por isso você também quando voltou, vem a ideia de precisamos passar esse conhecimento e essa percepção de cuidado para outras pessoas, porque nós deveríamos ser a grande parte dos médicos. A gente não deveria esperar que de uma turma de medicina com 50 pessoas, 2 fossem médicos de família, né? Isso não é natural, se a gente for pensar. Então, essa foi a minha trajetória, eu acho que a trajetória é muito semelhante a muita gente que vem de faculdades mais tradicionais como a UFMA, né? Érica, e explica, não sei se todo mundo sabe o que seria essa bolsa complementar. É um valor a mais, né, que o residente sim. recebe. Sim, algumas prefeituras, né, ao longo do Brasil, elas têm o programa de complementar a bolsa de residência. Então, o MEC vai pagar o valor da bolsa de residência e a prefeitura paga um valor adicional. No Rio de Janeiro também é assim, no Sul também é assim, Florianópolis, né? Algumas aqui do Nordeste também são assim. Então, são várias, e aí, a partir disso, você ganha um salário bem melhor, tem uma carga horária de residência, né? Então, não é tranquilo, nunca vai ser, mas você é bem remunerado por aquilo. Então, é bem interessante, assim. Só lembrando, né, que a carga horária oficial da residência são 60 horas. Aí, a maioria das vezes, fica umas 40 horas no posto e complementa ainda com, às vezes, plantões, né, que são dentro da própria residência. E aí, a Natália, que seguiu um outro caminho, né, que foi da titulação. Como é que foi um pouquinho esse processo, esse caminho, Natália? Explica pra gente. A gente precisa cumprir alguns requisitos para poder prestar a prova, né? Um deles é ter pelo menos o dobro do tempo da residência, são 2 anos de residência, né? Que a gente tem em Medicina de Família e Comunidade hoje. Então, precisa ter 4 anos de atuação comprovadas atendendo na atenção primária. E aí vão ter outros títulos, né? Assim, de estudos complementares que a gente faz para poder atingir os requisitos da prova, né? Apesar de parecer um processo mais suave, assim, né, a gente sabe que a residência médica é o padrão ouro de formação para todas as residências, para todas as especialidades, mas várias, não é peculiar só da medicina de família e comunidade a possibilidade de fazer uma prova de título, né? A gente tem para pediatria, tem para neurologia, tem para clínica médica. Esse trabalho, né, também é muito bom. Isso. Então, a gente precisa, não é só para medicina de família e comunidade que isso acontece, e pode parecer que seja, às vezes, assim, um processo um pouquinho mais fácil, né? Mas exige bastante estudo, uma dedicação um pouquinho maior, porque muitas coisas que vocês viveram na experiência prática, né, às vezes até da própria gestão, né, de como fazer o fluxo desse paciente e tudo mais, fica mais claro, porque aquilo está sendo no dia a dia. Para quem faz a prova de título, ela precisa estudar isso, né? Precisa ter acesso a livros, ela precisa ter estudo com artigo científico, né? Eu acho que uma coisa que me facilitou muito para esse processo é que eu quase concluí uma faculdade de administração e sistemas de serviços de saúde lá no Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcha, então... Percebe? Então, isso me ajudou muito porque eu estudei muito SUS antes de fazer medicina, e isso facilitou para a gente entender processo de custos em saúde, processo, né, de organização mesmo. E a gente sabe que aqui no estado do Maranhão, a atenção primária, ela ainda é muito... desorganizado. Acho que essa talvez seja a melhor palavra para a gente usar, né? Porque ainda os locais são muito distantes, a gente tem os fluxos não são bem organizados, às vezes a gente vai ter médico uma vez no mês, que vai para muitos locais aqui, então fica mais difícil da gente conseguir instituir uma atenção primária que seja efetiva e que consiga ter, de fato, a resolutividade que tem entre 80% e 90% quando a gente consegue ter um trabalho adequado, né? Então, exige uma dedicação também, exige que a prova é feita pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Atualmente são 2 provas no ano que estão sendo feitas, né? Então, exige um pouquinho de estudo e dedicação também, porque o residente, ele pode escolher não fazer a prova, né, se ele não quiser prestar a prova de título, mas ele já é um médico de família e comunidade, né, ele só não vai ter o registro de qualificação de especialista da sociedade, né, ele tem pela Comissão Nacional de Residência Médica. Isso. Então, o residente, ele pode escolher fazer ou não fazer essa prova, né, acho que as meninas aqui, as 2 são também tituladas, né. Não fiz a prova. Eu não fiz a prova. Pronto, então só... Eu tenho RQ mesmo
só da Do comissão. Da TCC. comissão, assim, do ponto de vista, né, de peso, a validade de ambos os RQEs é o mesmo para o CRM, a gente tem que fazer o mesmo processo de registro no conselho, né, então, assim, exige um pouquinho, acho que de estudo mais teórico do que vivência prática. Eu acho que essa é a principal diferença. Mas acaba que, como atuando na atenção primária, tentando associar esse estudo ao teórico ao que a gente faz na prática, eu acho que é possível, sim, a gente formar bons médicos de família e comunidade através da prova de título, mas com uma espécie de supervisão. Acho que talvez mais para frente a gente vai falar, acho que sobre o programa Mais Médicos, né, que isso também poderia ser uma forma da gente conseguir melhorar, qualificar a atenção primária em saúde, especialmente em locais como no estado do Maranhão, que a gente precisa ter um avanço em relação a isso. Mas é um caminho válido, a gente sempre vai ter um certo preconceito com quem for só titulado, isso vai acontecer em qualquer especialidade, né? Mas não é assim, foi titulado, ele é pior do que o residente. A gente vai ter residentes ruins, em qualquer especialidade é assim, a gente vai ter titulados ruins, como em qualquer especialidade é assim. Então, eu acho que é mais, a gente precisa de uma dedicação teórica talvez um pouquinho maior. Eu acho que se a gente conseguir, se fosse para, né, escolher uma diferença pontual em relação a ter sido residente e não ser residente em medicina de família e comunidade. Eu gosto muito de falar isso, porque eu trabalhei 3 anos, né? Se eu tivesse ficado mais um ano, eu teria tempo para fazer prova de título. E aí, com 6 meses de residência, eu era outra pessoa, eu era outra médica. Já tinha mudado muita coisa na minha percepção. E eu falo que se eu tivesse ficado só para fazer o título, acho que eu ia levar muito mais tempo para aprender aquilo. Porque ia precisar de mais cursos, de mais atividades, de mais leitura, de mais saídas para congressos, para eventos, para tentar pegar, e lógico, né, a vivência prática, como a Natália falou. E acho que a gente pode ter alguém que seja muito bom em prova e que vai passar muito rápido, assim, né? Mas eu acho que atuar em si vai fazer diferença quando a gente se dedica um pouquinho mais para estudar o que realmente é a atenção primária, né? Exato. E compartilho mais ou menos da ideia que a Erika falou, né? Que muitos de nós, a gente tem uma formação, de uma forma geral, as universidades, elas estão ainda muito focadas, né? No meu tempo, então, nem se falava medicina de família, nem existia. Então, eu sabia que eu gostava um pouco de tudo e eu falei, gente, o que é que eu vou fazer? Então, foi mais ou menos que nem a Erika. E depois que eu já fazia, né, já trabalhando, eu descobri que existia uma especialidade que se chamava medicina de família, e aí eu fui a um congresso e vi que fazia sentido e fui fazer prova de residência. Mas é importante a gente reforçar isso, porque muitas vezes a gente não via nem falar. Hoje já se vê falar muito, mas, por exemplo, quando eu formei lá no final de 2008, ninguém falava de medicina de família, apesar de ser uma especialidade que já existe há mais de 40 anos no país, né? Meninas, e eu queria entender de vocês, assim, o que é que mudou depois do RQE, né, assim, o que é que mudou na prática de vocês, na estratégia, já que, né, as 3, né, no caso, nós 3 trabalhamos antes e depois do título. Mudou? O que é que mudou? Pode falar, Erika, pra gente. Eu acho que, de uma forma mais direta, ampliou muito meu olhar, né, eu acho que quando eu formei com a cabeça de uma pessoa que fez seu internato quase inteiro no hospital. Então, meu olhar era assim, por mais que eu ouvisse desde o primeiro período que eu tinha que me preocupar com o ser humano como um todo, eu acho que eu não entendia que o ser humano como um todo envolvia o contexto dele, ou eu podia até entender, mas eu não conseguia colocar isso em prática, sabe? Eu não tinha ferramenta, né, de planejar, de realmente pegar o meu território, me apropriar dele, como que a gente vai planejar cuidar desse pessoal de verdade, e não só, vamos só fazer o ambulatório de medicina de família, que muitas vezes era o que era, em alguns momentos, a minha atenção primária antes de eu fazer a residência, né? Não que a gente não fizesse visita e tudo mais, a gente até fazia, mas era outra perspectiva, eu não tinha uma voz ativa nisso, em pensar, não, mas por que a gente está indo visitar essa pessoa? Precisa, mas não tem outra pessoa que precisa mais? A gente escolhe esses pacientes de verdade, a gente usa um instrumento, ou a gente está indo porque fulano pediu? Né? Eu não sabia que eu podia perguntar sobre essas coisas. Para mim, isso não era meu papel como médica. Então, sem falar em coordenação de cuidado, né? Eu acho que mudou completamente a minha ideia de que eu tenho sim que saber o fluxo, eu tenho que saber para onde esse paciente vai, como ele volta, o que aconteceu lá, enfim, né? Não só se ele internou. Acho que muitas vezes a gente tem essa percepção. Tudo bem saber o que ele internou, mas ele vai no especialista focal, eu preciso saber o que o colega está planejando fazer também. Porque senão a gente fica completamente, né? Cada um falando de uma coisa. Então, acho que isso foi muito importante. Isso tem sido, né? Porque é uma transformação sempre. Acho que todos os dias a gente se pega refletindo sobre as nossas escolhas.
Mas objetivamente, sobre oportunidade de trabalho, também mudou bastante coisa, né? Hoje, assim, a gente vai chegar nessa parte também, mas a medicina de família também é uma possibilidade na saúde suplementar, e abriu portas nesse sentido, abriu portas, ter o RQE, também abriu portas para a educação médica, que é uma coisa que eu gosto muito, então também abriu para ser supervisora do Mais Médicos e ter essa possibilidade de plantar sementinhas, porque é isso, se você tem um supervisor que entende, a gente consegue compartilhar alguns conhecimentos que muitas vezes os colegas nunca nem ouviram falar, porque não ouvem mesmo, né? Sim. E mudando de pouquinho em pouquinho. Óbvio que a gente não consegue mudar a gestão de onde a gente tá, mas pelo menos a atitude do colega diante de um cenário adverso a gente consegue. Então, mudou muito nesse sentido, né? Então, em 2 âmbitos, tanto no meu pessoal, em como eu encaro a minha relação com o meu paciente, mas também no âmbito profissional, no sentido de oportunidades de emprego, mudou bastante. Natália? Eu acho que antes de eu falar só sobre essa questão, acho que é extremamente importante. A gente está no CRM, né? Eu acho que isso é importante a gente validar, que às vezes o nosso colega especialista focal não entende por que a gente está mandando aquela cartinha, perguntando para ele, olha, né, eu tô acompanhando esse paciente e tal, né, qual é a tua programação? Então, aproveitar esse espaço do conselho, né, para a gente também explicar para o nosso colega que faz diferença para a gente entender qual é a linha de pensamento dele, qual é o que ele está planejando para esse paciente, porque às vezes ele vai ter acesso mais fácil a nós do que ele vai ter ao especialista focal, então fica mais legal se a gente conseguir dialogar, e essa dificuldade a gente tem no público, a gente tem no privado também, tá? Né? Então, mas o que mudou para mim em relação ao RQE, eu acho que abriu portas, isso é fato, assim, foi quando eu consegui encontrar vocês, né? Enquanto especialista, consegui encontrar com vocês, isso também abriu portas, a gente conseguir se unir enquanto especialidade, estar junto, né, com pessoas que fazem atenção primária, isso ajuda, mas do ponto de vista, assim, financeiro, do ponto de vista de valorização, eu acho que mudou muito pouco, especialmente porque eu tô dentro do programa Mais Médicos, e no programa Mais Médicos, se você é o especialista, se você faz doutorado, isso não faz nenhuma diferença do ponto de vista financeiro, né? Você vai receber igual o colega que não tem o CRM, que só tem o registro, né, de atuação, o médico formado fora, né, que vai estar aqui, ou o médico que acabou de formar e está começando a atuar na atenção primária. Então, do ponto de vista financeiro, não houve assim, uma mudança pelo fato de eu continuar estudando, eu continuar me dedicando à formação. Mas abre portas, eu acho que assim, a gente está num momento que o MFC está sendo visto, né, a atenção primária na saúde suplementar conseguiu entender a importância de ter um médico que acompanha os seus pacientes, para esse paciente não ficar fragmentado e pulando para lá e para cá. Eles entenderam que isso economiza, claro, né, quando a gente pensa isso do ponto de vista, não, nossa, só quer economizar. Não, a gente economiza também o trajeto que esse paciente faz, a gente economiza aquele de estar passando um especialista focal quando ele poderia estar sendo resolvido com a gente sem estar pulando para cá, para lá, para cá, até achar o que realmente é o problema dele, né? Então, acho que a gente está no momento que o MFC está sendo visto com uma importância um pouquinho maior, com a importância que, não sei se ainda com a importância que a gente tem, acho que talvez a gente precise avançar um pouquinho mais para entender a importância que a gente realmente tem, né, porque quando a gente tem uma atenção primária que funciona adequadamente, a gente não tem emergência lotada, né, a gente conseguiria dar um fluxo melhor para essa emergência, a gente conseguiria que os especialistas focais, às vezes num HU, por exemplo, não precisasse ter uma fila tão grande de atendimento, porque tem muita gente que chega para lá para ser marcado por uma coisa que não precisaria estar lá, né? Sim. E aí, quando a gente pensa em SUS, a gente entende que essas portas, elas são bloqueadas, né? O acesso do paciente fica mais difícil, mas isso também acontece no sistema privado, se a gente parar para pensar, porque eu estou lotando um especialista focal com uma coisa que ele não precisaria estar acompanhando, né? Que ele poderia chegar logo, não chega, né? E a gente poderia resolver isso, né? A gente conseguiria resolver essa pessoa, esse problema que essa pessoa tem, sem que ela precisasse também perder esse tempo todo, né? Porque, então, assim, eu acho que é extremamente importante, eu acho que a gente tem que continuar, é impossível parar, acho que quem faz medicina e resolve parar em algum momento parou, de fato, não consegue andar, mas para atenção primária, a gente precisa entender sobre legislação, a gente precisa entender sobre financiamento, a gente precisa entender sobre uma série de coisas que talvez as outras especialidades não precisem entender tão a fundo, então não dá para parar, eu acho que a gente precisa, com RQE, sem RQE, a gente precisa continuar estudando e se dedicando para entender o que está acontecendo. Falando um pouquinho também da minha experiência, né, enquanto retorno aí com esse RQE, que foi bem desafiador, né, Natália traz um pouquinho dessa experiência, assim que eu cheguei aqui, não tínhamos, né, tínhamos talvez 1, 2 pessoas, né, com RQE de medicina de família,
E a gestão não entende, infelizmente, ainda a gestão pública, né, na sua maioria, não entende a importância disso, né? E aí, mas eu tive o privilégio de ter uma vaga para médica de família no concurso da EBSER, né? Então, o fato de eu ter o RQE me permitiu isso, e alguns outros cenários, como a Erika falou, supervisão, algumas especializações, né, dar aula em especializações, coordenar, produzir materiais específicos, né, atividades desse tipo, e mais recentemente, com a abertura de novas faculdades, também a gente tem um novo espaço de prática, né, de atuação, né, que a gente vai falar um pouco mais sobre o ensino, né, a gente, médico de família, durante toda a residência, o processo de formação envolve ensino, envolve muito, a gente tem muita metodologia de ensino diferente, desde ensino de comunicação, a discussão do processo, então, do processo de raciocínio clínico, então são coisas bem abrangentes, pensando do ponto de vista populacional. E aí, reforçando um pouquinho do que as meninas falaram, um pouco do meu olhar, né, trabalhando com especialidades focais, que é o que o colega às vezes reclamam, né, os colegas especialistas focais reclamam assim, o paciente chega aqui e não sabe por que veio, porque muitos médicos não entendem a importância dele mandar a cartinha, como a Natália falou, né? E aí fica você não me manda, eu também não te mando. E aí, quando você tem alguém diferente que pede, né? Às vezes o colega também não entende, né? E a ideia, gente, é compartilhar cuidado, né? O paciente não é meu, não é seu, ele é nosso e a gente vai fazer o que é melhor naquele momento. Porque se ele passa mal, ele às vezes não vai conseguir chegar no colega que é pneumo rápido, mas se eu tenho ideia do que o colega vai fazer, eu consigo manejar alguma coisa e até ele conseguir ir lá, né? Então, por exemplo, um DPOC grave, a gente conversa muito sobre isso. Ele volta a cada 6 meses, né, no colega pneumo, e aí a gente consegue, nesses intervalos, fazer, se tiver alguma complicação, a gente tenta antecipar essa consulta, ou já faz algum manejo de drogas, a gente tem durante a formação também isso. Então, trabalhar em parceria dá essa tranquilidade também para a pessoa que está sendo cuidada, né? Que às vezes o colega entende assim, não, tá querendo roubar o meu paciente. Não, é o contrário, né? A gente quer exatamente... Esse paciente, quando ele necessita estar no especialista focal, ele vai estar lá. Ele precisa conseguir chegar nesse especialista focal, né? E se ele chegar com alguma coisa mais organizada já, né? É muito mais fácil para o paciente também. Tem uma frase, não vou lembrar exatamente ela na íntegra, mas assim, é o paciente certo para a pessoa, né, o paciente certo, o especialista certo, porque eu sei que os colegas que têm uma formação focal, ele também não quer estar atendendo, por exemplo, o cardiologista não quer estar pegando senhoras ansiosas com taquicardia, porque ele não sabe manejar aquilo. Ele aprendeu durante a formação dele a manejar o infarto, né, de fato, uma síndrome coronariana, né, aguda ali, uma arritmia, então ele tem formação específica para isso. Então, quando ele é treinado para isso, ele é treinado para olhar isso, aquilo, né? para treinar aquilo. Então, quando chega uma mulher ansiosa de meia idade, que dizem que está morrendo e tal, que na verdade tem mais um quadro mais ali somatizador e tudo, ele não vai nem saber direito como manejar, ele até tenta, mas então para ele não é legal, né, ter que atender esse tipo de situação. E aí a gente, ao contrário, né, a gente tem uma formação que pode manejar bem essa senhora, mas se eu pego, por exemplo, uma arritmia, não é da minha alçada eu resolver, né? Eu tenho que mandar pro meu colega. Então, eu sempre explico um pouco dessa forma também, quando eu tô falando para as pessoas leigas, de que cada um dentro do seu quadrado e que a gente vai trabalhando em parceria. Meninas, vocês falaram bastante sobre também a atuação na saúde suplementar. Eu também tive uma pequena experiência também com a saúde suplementar, um pouco quando eu estava em São Paulo ainda, mas um pouco mais aqui, que eu acho que é um dos bons do momento, né? Gera bastante discussão nos meios da medicina de família e tal. Natália até trouxe isso, a questão da economia. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né? Como que tem sido a atuação de vocês nesses cenários? Quais são os desafios? Quais são as vantagens? Eu acho que de desafios que a gente tem é ainda uma percepção do paciente mesmo e não é culpa dele, tá? De que ele precisa realmente passar com vários médicos diferentes para ele se sentir cuidado. Isso eu vejo em um dos cenários, eu estou em 2 cenários de saúde suplementar, né? Eu estou no PASA, que é o Plano de Aposentados da Vale, que aí a gente tem um perfil de paciente um pouco mais comórbido, porque são pacientes mais velhos, né? Então, é uma galera que tem bastante doença mesmo. E tô lá no São Domingos, no Cuidar Bem, que é um serviço de atenção ao trabalhador, que é semelhante ao seu, né, Natália? E são 2 perfis completamente diferentes. Então, no São Domingos, eu nunca tive muito esse problema do paciente ter a ideia de que ele precisa ir em várias pessoas, porque é um serviço que já tá lá há 5 anos, a galera já entendeu, já gosta de estar ali, já se sente acolhido e cuidado naquele local.
No PASA, de vez em quando, a gente percebe. Mas a gente também tem a percepção de que eles gostam de estar ali porque a gente explica, né? Então, é muito comum os pacientes voltarem, eles estão com uma prescrição gigantesca, que eles não sabem de onde veio, o que é aquilo. E aí, a gente sentar e, não, vamos aqui, vamos entender do que é cada remédio desse, se tem alguma coisa que vai sair, se tudo vai ficar, por que vai ficar e tudo mais. Então, tem muito essa grande questão do paciente compreender. Depois de quase um ano trabalhando dessa forma, eu já consigo lidar um pouquinho melhor. No começo foi difícil, né? Acho que quando a gente forma médico de família, independente da vertente que a gente vá se encaixando e tudo mais, a gente tem uma paixão pelo SUS, um amor, na verdade, né? Não tem como não ter. E para mim foi extremamente conflitante não estar diretamente na assistência no SUS. Mas hoje eu já estou em paz com isso, né? Faz parte, é um momento de vida que eu escolhi viver e tá tudo bem. Mas acho que faz muita diferença positivamente para o meu paciente ele ter acesso a exames, a especialistas quando ele precisa. Cara, da gente poder ligar e falar, não, mas dona fulana veio com uma colonoscopia e realmente tem um pólipo. E esse pólipo, ele parece maligno. Você pode encaixar, por favor, hoje? E o paciente é encaixado, sabe? Eu não vou conseguir fazer isso no SUS, sabe? A não ser que eu esteja inserida num centro universitário, que eu conheço o residente de tal lugar, e é muito ainda difícil. É difícil. Eu vivi muito essa experiência na minha residência, porque quando o meu R2 saiu, né, meu colega mais velho, hoje ele tá na Nova Zelândia, ele falava pra mim isso, ele trabalhava na AMIL com saúde suplementar, ele falava, Wilka, a grande diferença pra mim é essa, eu ganho muito tempo do meu paciente, então assim, eu não fico esperando como às vezes aqui na unidade a gente, e olha que a gente era ligada ao Hospital das Clínicas, né, então ele não tem o fluxo com tanta demanda, então assim, eu consigo agilizar, eu peço uma tomografia, ele vai voltar a tempo, então eu consigo investigar e ganho tempo de vida, ou se tiver uma complicação mais grave, Sim. né, para esta pessoa, então esse ponto eu acho que é um ponto mesmo, pesa bastante. A rapidez com que a gente consegue fechar um diagnóstico, né, na saúde suplementar, porque o paciente consegue ter acesso a esse exame muito mais rápido do que quando a gente compara com o SUS, né? A morosidade do SUS, a dificuldade, e acho que assim, bloqueia muito o fluxo também por conta disso, às vezes alguém que conhece alguém que entra na frente de alguém, e isso acontece muito no SUS e na saúde suplementar eles vão ter um acesso, me parece, mais fácil a esse fluxo do que tem no SUS. Eu acho que essa, assim, eu acho que foi a principal diferença que eu percebi também, assim, para o paciente, né? Ele conseguir a gente raciocinar em cima desse paciente, né? Pensar o diagnóstico dele, conseguir fechar esse diagnóstico num tempo curto, assim, né? Quando a gente compara com o SUS. Com certeza. O que eu sinto falta é de conseguir enxergar onde meu paciente mora. Porque essa percepção eu já não tenho mais. Território, né? De território. A parte da comunidade, da minha especialidade, ela tá um pouquinho deixada de lado nesse sentido. A única comunidade que você sabe é que eles são aposentados da Vale. Não é um exemplo, alguns. Né? Alguns. Ou dependentes. Então é mais complexo para isso. E também sinto falta de fazer visita domiciliar. Mas isso é outro ponto, né? Enfim. Natália, pra ti. A PS da Redditor, ela já no Rio de Janeiro, ela já tem alguns anos, né? Nordeste começou Recife, agora é recente. Aqui no estado do Maranhão começou em agosto do ano passado, então a gente ainda é muito recente, enquanto a PS dentro da UDI, que é onde a Redditor, né, comprou o hospital UDI, a principal, acho que assim, eu tive duas grandes diferenças. A primeira, que dentro da saúde suplementar eu dou atestado de afastamento de trabalho, né? A população de SUS que eu atendo hoje, em geral, não tem vínculo empregatício, né? Então, essa foi uma das coisas que me chamou muito a atenção. Isso da rapidez com que eu consigo que o paciente, na semana seguinte, ele já volta com o resultado de exames. Isso assim, facilita muito para que a gente consiga fechar um diagnóstico com qualidade, com rapidez e poder, né, fazer os encaminhamentos que são necessários para esse paciente. A questão da equipe, né, acaba que a Érica ainda tem uma concierge, mais a enfermeira, eu acho, né? Eu trabalho só com uma enfermeira que faz esse... Então, às vezes, a gente sente falta, né? Na minha reunião de equipe, quando eu faço no SUS, sou eu, minhas 8 agentes comunitários de saúde, mais a minha enfermeira, que a gente alinha, né, processo de trabalho, né, decisão em relação a pacientes, e lá somos eu e uma enfermeira, né, então ela também, a primeira experiência dela com a APS, então ela também ainda está caminhando, assim, para entender esse aprendendo funcionamento. juntas, né? Então, mas assim,
eles têm um programa de matriciamento com saúde mental, por exemplo, que eu tenho dificuldade imensa no SUS, eu não consigo fazer matriciamento no SUS, lá eu consigo fazer. Tem um programa de emagrecimento dentro dos pacientes que são acompanhados, que pode levar a fazer cirurgia bariátrica, então é um paciente que consegue ser selecionado de forma adequada para... Então tem vantagens. Eu acho que ter o Guilherme também, o Guilherme é um MFC, né, que ter como referência, ele é o diretor médico hoje, né, da atenção primária da atenção primária, então, e ele viveu o SUS de uma forma muito intensa no Rio de Janeiro, ele tem esse conhecimento, então, poder trazer isso, né, mesclar isso com a atenção primária, acho que faz uma diferença bastante grande. Mas essa falta de, acho que assim, de conseguir dialogar com uma equipe, eu acho que isso me faz falta também, porque o que eu entendo deles enquanto o processo de adoecimento em geral deles são dentro do hospital, como funcionários do hospital, né? Embora a gente consiga aprofundar em relação a algumas coisas da família, né? A gente não consegue visualizar como a gente consegue visualizar isso no SUS, né? Tem essa diferença. A gente não entra na casa de ninguém mais, né? São eles que chegam até nós, né? A gente não vai até o local que eles vivem, né? Embora eles possam contar muito sobre essa vulnerabilidade social, né? Ou dizer qual é o bairro que mora, o local que mora, a gente conseguir ter uma ideia por já conhecer São Luís ou conhecer o estado, né? Mas é diferente quando a gente vai lá, que a gente visita a nossa área, como é no SUS. Sim. E a minha experiência também como saúde suplementar, na verdade, eu tive alguns desafios, né? Em parceria com um determinado plano de saúde também, a gente cheguei a montar uma empresa, né? Uma clínica mesmo, que o foco era os usuários deste plano de saúde, né, com alguns sócios, colegas, e que também já trabalhei de forma online, né, em equipes estratégia de saúde da família online, né, ou equipes de atenção primária online, que a gente chega a ter educador físico, profissional de educação física, nutricionista, de fato é uma equipe mais completa. É muito bacana, porque a gente consegue pensar e atuar como médico de família. Então, eu conseguia... a dona fulana precisa passar com o Nutri. Eu já deixava um recadinho pro Nutri. Olha isso aqui, porque ela é por isso, eu percebi tal coisa. Vê se é essa a sua percepção também. Então era muito bacana. Eu atendia e deixava também um recadinho, por exemplo, pro enfermeiro. Fazer contato daqui a 2 dias para saber o ajuste de tal droga. E aí ele entrava em contato. Então, quando eu entrava no sistema que eu olhava, já tinha a resposta dele, né? Então, isso foi uma experiência muito bacana, assim. Eu acho que um dos grandes desafios na saúde complementar, eu acho que gira em torno do financeiro, também pra gente, né? Porque é uma hora que nem sempre... eu vi vários cenários. O cenário em que o contrato, no caso com a nossa empresa, era por adesão das pessoas, então tinha um valor fixo pago e complementava pago à medida que eu cuidava de um grupo de pessoas e eu tinha resultados de qualidade de saúde para aquelas pessoas. Então, era um misto de formas de pagamento. Não era só quantidade de consulta, que para a gente, médico de família, isso não vai fazer muita diferença em termos de cuidado, porque eu não quero que aquela pessoa esteja toda semana na minha porta, a não ser que ela esteja doente. Mas, se não, eu quero que ela vá viver, fazer atividade física, dormir bem, sabe, viajar, fazer o que ela gosta de fazer e ter prazer, saúde, né? Ter saúde, que é essa a nossa ideia. Então, acho que os cenários com a saúde suplementar teve um pouco disso. E eu também tive uma experiência de trabalhar com assistência domiciliar em saúde suplementar, especificamente, como médica de família. E foi muito interessante um pouco do que a Natália estava explicando, do que é chegar na casa. Então, assim, só que aí essa experiência foi difícil, porque eu ia sozinha. Então, eu não tinha enfermeira, eu não tinha terapeuta ocupacional, eu não tinha nada disso para fazer visita, era eu e eu mesma. Então, eu chegava e olhava desde o tapete da portinha do idoso, né, da familiar, e começava a ter, às vezes, atrito entre os familiares de cuidadores, e a gente tem que mediar isso. Mas eu também tinha que olhar as drogas, que é como a Erika trouxe, né? Ele frequenta vários especialistas focais. E tá correto que cada um só vai olhar a sua parte. Ele não pode olhar um. E, às vezes, quem faz isso é o colega geriatra, quando é idoso. Ele consegue juntar tudo, organizar. Às vezes, o pediatra também consegue fazer isso quando é criança. Mas quando você tem um adulto, né? Às vezes, um adulto jovem, a gente não consegue. Então, a gente, médico de família, termina sendo o único que faz isso com esse perfil, né? A gente faz com todos, mas... pelo menos os outros 2 extremos, você tem outras pessoas que também ainda fazem, né? Outros colegas especialistas. E aí, eu chegava, às vezes, fui fazer visita domiciliar em pacientes jovens, mas que por algum motivo estavam acamados ou sequelados de alguma forma. E aí, você chegava e tinha que olhar tudo e olhar desde... eu falei, olha, já passou com a nutricionista, os pacientes, às vezes, em tratamento oncológico, tinha que fazer algumas intervenções que a gente percebia que não tinham sido feitas, né? Então, você tem que gerenciar isso.
e fazer várias cartinhas, como a Natália falou, né? Olha, você vai falar com isso, você tenta marcar isso, você faz gerenciar um pouco o cuidado, né? A gente é um pouquinho essa pessoa, né? Que vai ali articulando. A questão do financeiro, né, que a gente já conversou um pouquinho, e um outro ponto que eu acho interessante da gente estar presente na saúde suplementar, eu acho que é a questão de que a medicina de família não é uma especialidade para pobre. Vamos ser honestos, né? Vários colegas da gente falam isso, né? Eu não vou fazer isso, que isso é especialidade de pobre, assim, né? Vai cuidar só de pessoas. E não, né? Você ter médicos de família no cenário privado, hoje como a gente tem, privado que eu digo, gente, não é só suplementar, né? De plano de saúde, é de particular mesmo. Em todo o Brasil, hoje a gente tem pessoas que você paga uma consulta do médico de família. Eu atendo particular, acho que a Érica também, Natália acho que ainda não, mas tu já atendeu numa clínica privada, né? Sim. E aí, assim, eu lembro dos meus primeiros colegas lá em 2014, que começaram a trabalhar, eles me falavam isso, ele falou, Wilka, por que, por exemplo, o meu pai, que é uma classe média, não pode ser atendido por um médico de família, que eu acredito tanto nessa forma de cuidado. Então, eu comecei a levar em consideração essa fala, né, ao longo desses anos, e entendendo aos poucos que, poxa, eu faço uma boa medicina, eu estudo, eu trabalho com evidências, então a gente pode atender em qualquer cenário. Né, e desmistificar, quando eu voltei para cá, eu ia muito, às vezes até de graça, assim, dar aula, então eu pedia assim, deixa eu falar para os meninos o que é medicina de família, eu lembro que eu já falei para a turma de Natália, deixa eu falar para eles e tal, porque é muito diferente do que a gente acha que é, né, hoje já está mais difundido, mas assim, é muito diferente, e entender que eu posso atuar em qualquer cenário, né, eu, você, então, assim, é uma forma da gente não se limitar, né, da especialidade que ela, né, pode ser como qualquer outra especialidade médica, né? Eu vou aproveitar e falar um pouquinho dessa experiência do ambiente hospitalar, né? Que é o que eu faço hoje, que eu acho que as meninas ainda não viveram tanto isso, né? Hoje eu trabalho com transição de cuidado, então a gente organiza o processo da alta desse paciente ainda internado, né? Fazendo toda essa ligação entre as equipes internas do hospital, então a gente faz um projeto para aquele paciente, então, a gente está organizando o seu fulano para alta. Então, a gente vai, o médico da equipe lá pede, geralmente são casos mais complexos, então o médico fala assim, olha, a gente precisa da ajuda de vocês. Vai eu, uma enfermeira, então trabalhar em equipe é maravilhoso, médico de família adora trabalhar em equipe. Vai eu e ela, ou vai só ela, dependendo do dia. E aí a gente reúne toda a equipe e faz um projeto terapêutico singular daquela pessoa. Com base naquilo, a gente vai ver as necessidades. A gente também tem um checklist, né? Eu preciso ver o quê? Eu preciso ver se educação para o cuidado em casa, eu preciso ver se checou a medicação, porque às vezes ele entra com uma medicação, mas vai sair com um monte, se ele sabe usar. Se é um paciente acamado, ele tem cadeira de roda, ele vai precisar de maca hospitalar para ir para casa, ele vai precisar de muleta, ele precisa da entrada em medicação de alto custo. Então, todo esse checklist a gente vai junto, discute com aquela equipe. E aí, um dos grandes desafios foi o quê? Trazer pessoas de outras especialidades, mesmo no ambiente hospitalar. Então, por exemplo, às vezes é um caso da cirurgia do aparelho digestivo, mas eu tenho uma equipe lá da endócrino que participa. Então, a gente tenta ir fazendo esse alinhamento com as equipes, organiza e faz um alinhamento com a equipe que vai receber essa pessoa, né? Seja ela no interior ou dentro daqui da capital. Em geral, a estratégia de saúde da família ou o programa Melhor em Casa. Então, essa é uma atividade que hoje eu faço, depois do encerramento da residência, eu faço essa atividade. Então, nesse processo, a gente diminui o tempo de permanência desse paciente, facilita giro de leito, que é algo que permite que novas pessoas possam dar entrada ao hospital e serem cuidadas. E temos uma interlocução direta também com as equipes de cuidados paliativos, que é uma das sub-áreas da medicina de família. Então, hoje você pode fazer, quem fez residência ou tem RQE de medicina de família, também pode fazer a residência de medicina paliativa, né? Que, na verdade, acho que é a área de atuação ainda, ou já virou residência? Virou residência. Eu sempre me confundo. Mas virou, já acho que ano passado. Então ótimo. Então, você pode também fazer medicina de família. Uma outra área de atuação seria a rancenologia também, que também pode fazer, quem é médico de família. Existem algumas, tem um R4 hoje também de saúde mental em Salvador, então você já pode ter um R4 só específico focando mais disso. Não é em psiquiatria, gente, é saúde mental, que é uma outra pegada, mais ampliado. Então, assim, dentro do ambiente hospitalar tem esses olhares também dentro, e além de trabalhar com o ensino de residente, né? Então, os residentes, eles passam com a gente para a gente fazer essa discussão, eu dou algumas aulas para eles sobre esse processo de cuidado, sobre projeto terapêutico singular, sobre decisão compartilhada, que são práticas específicas do médico de família
sobre comunicação, né, que a gente durante a residência, durante a formação tem formação nisso. Então, esse Desfragmenta o cuidado desse paciente, né? Porque apesar dele estar dentro de um hospital, né, parece que ele está sendo mais cuidado porque tem todas as especialidades, mas se as especialidades não dialogarem, se a gente não tiver a gente vê o desafio disso, né? Hoje é um dos grandes desafios é essa comunicação até né? Às vezes o paciente sai da UTI para a enfermaria e aí ele complica, volta para a UTI de novo e a gente fala, gente, vocês não se falaram, então assim, e às vezes é só um ajuste pequeno, entende? Que faz parte da formação. Eu brinco que a gente precisa se formar junto, né? Médico, enfermeiro, nutricionista, para daí a gente já saber trabalhar junto. Se a gente forma cada um no seu canto e depois quer que bote a gente para trabalhar junto, fica mais difícil, né? Então, hoje no ambiente hospitalar, em um hospital terciário, né? É mais ou menos isso que a gente atua. Dentro da realidade do Brasil, tem outras pessoas que trabalham não especificamente com essa função que eu tenho, mas que trabalham em ambientes hospitalares, com gestão de leito, né, como eu estava falando, com organização de fluxo. Então, a gente termina tendo um leque de opções dentro do ambiente hospitalar também, né? A gente pensa, eu não gostava de hospital, mas depois você vai vendo função, e hoje até minha chefia brincar, a gente podia ter mais médico de família, porque termina que tem vários pontos que a gente conseguiria, e a gente consegue fazer a interlocução com os colegas médicos, né? Dentro do ambiente hospitalar também, né? Agora a gente falou um pouquinho aqui de hospital e tal, falei de hospital universitário, fala de ensino, né, gente? Como que tá o cenário, né? Todo mundo aqui dá aula de alguma forma, tá envolvida com o ensino. Érica, fala um pouquinho pra gente como que tá, como é esse cenário de atuação dentro do ensino, né? Tu tá com a graduação, como é que tem sido? Então, eu acho que um ponto muito importante da medicina de família é isso, a gente sempre se preocupa muito em se formar para ensinar. Acho que porque somos poucos e a gente realmente se preocupa com a qualidade do médico que tá saindo, né? De uma forma geral, então nós temos dentro da gente, né, esse desejo de formar bons médicos. E aí a gente pode estar em cada um desses trechinhos, né, desde a graduação até o internato em si, residência médica, pós-graduação e enfim, né. Hoje eu estou trabalhando com a graduação, né, primeiro período, está sendo bem diferente, é bem interessante, né, e é muito legal mesmo levar o meu ponto de vista para esses alunos. A gente faz a sessão tutorial, que é como se fosse trazer para a realidade nossa os conceitos que ficam muitas vezes soltos no ciclo básico, sabe? Então, é bem interessante trazer para os meninos a ideia de tudo aquilo tem uma função de estar sendo aprendido e também trazer o nosso olhar. Mas a gente percebe a importância do médico de família nesse cenário quando a gente olha para a Associação Brasileira de Educação Médica, por exemplo, que tem um monte de MFC lá dentro dedicado, buscando melhorar ainda mais o nosso currículo, fazer com que o currículo de formação seja um currículo que realmente se aplique à realidade do paciente que será atendido, né? E não a uma ideia do que a gente poderia pensar anteriormente que era importante de ser visto, mas o que as pessoas precisam? Por que a gente tem que formar os médicos com essa percepção? Né? Não é à toa que currículos mudam. Então, hoje, a gente vê a expansão das residências e, com a expansão delas, o crescimento dos R+, né, os anos adicionais, por exemplo, em preceptoria, gestão, que são coisas que a gente sempre está mais atento, com os olhos mais abertos nesse cenário. E acho que a gente ganha um destaque mesmo, por se preocupar em como comunicar, e isso vai se aplicando para cada parte da nossa vida, né? Em ouvir o outro, em realmente ter interesse em por que está sendo difícil aprender isso ou aquilo, e a partir disso construir conhecimento, né? Então, não é à toa que os médicos de família, onde quer que eles vão se colocando, eles vão ocupando mais espaço, é porque quem tem o perfil, óbvio que não vão ser todos, né, gente? Mas quem tem o perfil e que tem o desejo acaba realmente se preocupando e estudando para fazer aquilo de forma bem feita. Então, sim, tem espaço para a gente, desde uma formação de propedêutica médica, semiologia, comunicação clínica, como é a cadeira da Wilka, né, que é bem mais focada nisso, mas também para disciplinas todas de medicina de família, que são importantes de existir, no internato, que eu acho fundamental. Eu queria muito ter tido prática com um médico de família, né, formado mesmo nisso. Eu não tive. Minha prática, eu estava com um médico na estratégia, né? É isso. E nada de errado. Foi bom, foi interessante, tudo mais. Mas é diferente. O olhar é muito diferente. Então, eu acho fundamental. Quer falar um pouquinho, Natália, como está aí tua prática acadêmica? Eu
fazia a preceptoria, né, recebia alunos, agora eu tô sem receber alunos atualmente, porque acumulou muitas coisas, né, mais doutorado aí não tá dando muito tempo para conseguir dedicar isso de uma forma, tem algumas propostas agora para trabalhar com o ensino na graduação também, mas eu acho assim, se a gente parar para pensar, os nossos colegas escolheram ser especialistas tendo algum professor nosso como referência, né? Eles enxergaram alguém que foi inspirador, e acho que ter o MFC na graduação, ter alguém que também conseguir despertar isso, como que a gente vai fazer com que eles enxerguem essa especialidade se eles não têm contato com esse especialista, Sim. né? Então, eu acho que e pensar que assim, a gente está tendo um boom de faculdades de medicina, né? Aqui no estado do Maranhão a gente já está, né, nesse ano que já vão um número grande de faculdades. A gente precisa pensar que esse profissional, amanhã ou depois, ele vai estar atuando. Uma das principais áreas que recebe é a atenção primária e é a emergência, é a UPA, né, que vai receber. Então, como que a gente está formando esse profissional? Quem é esse profissional que vai estar atuando? Ele vai para o SUS, ele vai para o sistema privado, não é todo mundo que consegue fazer residência logo que se forma, a gente não tem vaga para todo mundo fazer residência, e vai ter cada vez menos se a gente pensar nessa quantidade de graduandos, né, formando, né? Sim. Então, eu acho que ter um profissional que se dedica, que tem qualidade, porque assim, se a gente for pensar com a quantidade de faculdade que forma, a quantidade de profissionais, né, que não estudam, que não se dedicam de uma forma tão intensa, eles vão estar formando esses nossos próximos colegas, né? Então, acho que essa preocupação com a graduação, que é muito inerente do MFC, porque a gente se preocupa com esse profissional que vai estar atuando lá na frente, a gente precisa ter esse profissional lá, a gente precisa ter o MFC lá dentro, a gente precisa ter alguém com esse olhar, que vai pensar nessa formação de uma forma mais integral, né? Que vai olhar, que ele vai fazer com que esse aluno também enxergue o seu paciente de uma maneira mais integral, Sim. né? Não olhar só, tem colegas que entram na faculdade, não, vou ser cardiologista, e vão passar a faculdade inteira dizendo que vão ser cardiologista, quando chega lá na frente, às vezes se frustra, porque não era cardiologia, mas ele deixou de viver tudo aquilo que a faculdade podia aprender, né? Sim. E aí, quando tu passa com um especialista, porque eu acho que isso é extremamente importante, nós somos especialistas, né? É uma especialidade mais geral, né? Mais generalista, com um olhar um pouco mais amplo, mas a gente é especialista, a gente sabe como direcionar isso de uma maneira mais adequada. Então, acho que é fundamental, a gente precisa ocupar, de fato, essas áreas, o MFC tem que estar. A gente precisa caminhar para essa residência, né, de ter uma residência aqui no estado, isso é fundamental para que a gente consiga também que mais colegas que se formam aqui não precisam sair daqui para procurar isso, né, então Sim. acho que o ensino é uma área muito potente, assim, para o MFC. Eu acho que para quem gosta de ensino, é uma residência, é uma especialidade que une, né, isso. E eu gosto muito de explicar, quando eu falo dessa questão do médico de família no cenário de prática e por que os alunos não podem ficar só no hospital. A gente tem um grande estudo internacional que ele fala de até um quadro e tudo, ele fala de 1.000 pessoas, 750 sentem alguma coisa ao longo de um mês. Dessas, 250 procuram um serviço de saúde. E apenas uma chega a um hospital universitário. Tem várias subdivisões ainda. Então, se a gente for ver, quando a gente ficava no hospital, apenas no hospital, né, durante a formação, a gente só via uma do total de 1.000 pessoas. Então, a gente vai ver coisas muito mais raras dentro do ambiente hospitalar, se a gente for pensar em termos de população, do que, por exemplo, a pessoa que atende esses 250 que ficaram, né, 249 que não precisaram chegar lá. Então, quando eu boto esse aluno na atenção primária, ou, né, eu tiro ele um pouco do hospital, não que ele não vá saber, ele tem que saber, mas ele também tem que saber o que está mais prevalente na população, eu vou estar mostrando um pouco mais da realidade. Eu brinco que meus colegas da residência me diziam assim, os que fizeram em grandes faculdades também lá em São Paulo, eu sabia tratar uma gestante lúpica, conduzir uma gestante lúpica, mas eu não sabia conduzir uma gestante normal. Eu olhei para ela assim, como assim tu não sabia conduzir uma gestante normal? Ela, assim, porque a gente via muito isso no hospital terciário que eu ficava, mas a gente não ia pro posto, né? Então, pensar que eu tenho que formar um médico generalista, né, ele vai ter que saber atender e avaliar as coisas mais comuns. E como a gente é especialista em ser generalista, né, como a Natália falou, nada mais justo do que, né, como reforçando o que a Erika falou, a gente dá aula do primeiro até o final do curso. Para algumas cadeiras vai ser muito mais tranquilo, então a gente de fato, o médico de família é uma potência dentro do ensino nesse aspecto, porque a gente está formando generalistas, né, então, e sem falar no viés de gostar, a gente tem colegas que estão fazendo trabalhos maravilhosos no interior. Recentemente pude conhecer alguns serviços, né, de ensino no interior, que tem ofertas muito boas, até financeiramente, né, valorização,
apesar de professor ainda, né, pouco valorizado, mas esse serviço que eu fui, eles estavam ofertando um valor muito bom, de carteira assinada e tudo. Então, é um momento, sim, promissor dentro destes cenários, né, para o médico de família. Uhum. Já que a gente falou, né, de ensino, falamos de... Natália vive a experiência, né, de ser do programa Mais Médico. A gente sabe que hoje a gente tem uma disputa muito grande, né, para a formação dos médicos de família, assim, dos recém-graduados. Eu vou para o Mais Médico, porque, enfim, o Mais Médico vai me pagar mais e tal, e tem outros benefícios. E não vou para a residência, por exemplo, que aí a Erika até falou das bolsas de complementação. Dentro desse cenário, Natália, o fato de tu ter um RQE, como que foi para ti, como é que tem sido, como é que tem sido o impacto, assim, porque já que tu tem, né, outras ofertas por causa do RQE também, mas por que ainda o Mais Médico é um cenário atraente, né? Eu acho que uma coisa que a Erika falou, a gente tem uma coisa com o SUS, não tem, e hoje é o local que eu atuo enquanto SUS é o programa Mais Médicos, né? Eu acho que lá em 2013, quando foi criado o programa, ele tinha de fato, assim, uma intenção muito clara, né, de a gente levar profissionais para locais que realmente não tinham, né, acesso, que a gente precisava colocar um médico lá, porque a gente sabe que apesar de a gente ter ótimos enfermeiros trabalhando, a gente ter ótimas equipes, a gente precisa do profissional médico, tem uma diferença quando a gente tem um profissional médico atuando na equipe, para a população, isso faz muita diferença para a população. Então, o programa, ele foi muito atrativo, assim, porque tinha, de fato, uma remuneração que é segura, quando a gente recebe do governo federal, isso é uma segurança, né, porque muitas prefeituras, infelizmente, chegam em novembro, acabam os contratos de novembro até fevereiro do ano seguinte, vai ficar sem receber, então é muito instável, às vezes, esse contrato, né, de prefeitura. Então, e ser com o governo federal, a gente consegue ter uma estabilidade, né, para quem recém-formou, para quem tem família, né, precisa se sustentar e tudo mais. A bolsa de residência é muito pequena, né, um valor para quem nem todo mundo tem essa condição de terminar a faculdade e receber só os 2.000 e pouco, que a 3.000, né, que tá 3.000 líquido, que a residência tá oferecendo. 3.400. Então, para mim, assim, a gente sabe, desde 2017 o programa Mais Médicos não tinha nenhum reajuste na bolsa de formação. A gente teve um reajuste no ano passado, mas em contrapartida dobrou-se a quantidade de desconto de INSS. Agora em 2025 vai ter um aumento do desconto de INSS, a gente não vai ter o reajuste da bolsa. Então, assim, a parte financeira não é que seja atrativo quando a gente pensa em relação ao que uma prefeitura paga, né, pelo mesmo tempo de trabalho, mas não é que seja absurdo, assim, vai ganhar muito mais trabalhando Mais Médicos com... Tem essa grande questão de que você não vai ter diferença. Eu faço doutorado hoje, mas eu sou igual o colega que terminou de se formar. A gente não tem diferença de valores, né, uma valorização em relação a isso. Mas é um espaço que a gente consegue ter muito contato com a comunidade, é um local que a gente consegue passar tempo dentro da atenção, dentro da UBS, então tu consegue... Eu sempre digo assim, acho que a principal diferença hoje é a forma com que eu consigo trabalhar na atenção primária, porque eu consegui, aos pouquinhos, criar na gestão a ideia de, olha, a gente precisa se reunir, essa decisão não pode, eu não posso sentar aqui e atender 20 pacientes no turno da manhã. Eu digo, às vezes, não, a meta de atendimento vai ser 100 para cada médico. Gente, quando a gente faz isso, a gente não está olhando a nossa área, a gente não sabe qual é a vulnerabilidade daquela área para saber quanto tempo eu não sei nem quantos usuários eu tenho nessa minha área de escrita para eu poder direcionar, né? É como se assim, tem que bater uma meta de número para aquilo ali, e não é, a atenção primária não é isso. E às vezes tu tem uma população que, na tua área, que é muito idoso, tu nunca vai fazer uma consulta rápida com idoso, né? Às vezes tu tem uma população que é muito de criança, ou é muito de jovem, então tu tem que entender como é a tua população ali daquela região, qual é a frequência que eles vão te buscar, para tu poder conseguir definir melhor, né? O que de fato essa meta, entre aspas, né? Mas a gente tem uma mudança também, acho que no processo de financiamento, né? Assim, acho que o programa, quando nasceu com uma ideia. Hoje a gente sabe que está muito de trocar a função da gestão, né? As prefeituras, é cômodo para as prefeituras ter o médico do programa, porque embora a coparticipação, que é o formato de pagamento hoje, a prefeitura, entre aspas, deixa de receber um valor que seria repassado, né? Mas era um dinheiro que ficava parado, que as prefeituras não usavam, então acaba sendo usado para pagar um profissional. Prefeitura nenhuma vai pagar o valor que paga para um médico ficar, né, 36 horas, que é o regime, o edital
prevê. Então, assim, é um local que eu acho que vale muito para que a gente consiga ter, de fato, contato com a nossa população. A gente consegue realmente conhecer a nossa população, consegue aprender a trabalhar em equipe, para quem nunca trabalhou em equipe, né? Eu acho que o colega médico que chega para atuar no programa, ele vai aprender, de alguma forma, a trabalhar em equipe lá, né? Vai ter que entender que o trabalho da enfermeira impacta diretamente no teu trabalho, o teu trabalho impacta diretamente no enfermeiro que está trabalhando contigo. Então, eu acho que eu não deixei o programa Mais Médicos ainda por ter esse apego grande com o SUS. Eu acho que o trabalho que a gente faz lá faz muita diferença, sabe? Essa população conseguir chegar a ter um profissional com a qualidade que a gente tem, eu acho que faz muita diferença no caminho dessas pessoas, sabe? E aí fico sempre nessa, não, já deu, já não dá, não vou mais, né? Fico naquela, e aí eu vou deixando, vou segurando, mas nesse ano eu ainda pretendo manter o programa Mais Médicos. Acho que o fato também, assim, ter licença maternidade é uma coisa que a gente não tem, né? Isso que eu ia colocar, a gente tem o direito a 30 dias de recesso, né? Não é remunerado esse recesso, mas a gente não deixa de receber, que é diferente quando tu dá um plantão, alguma coisa, quando tu quer parar uma semana para viajar, nessa uma semana a gente deixa de receber. Sim. No programa não, né? A gente tem as 12 bolsas formações completas, né? Não recebe como férias, mas tem as 12 bolsas completas para receber. E é uma segurança, eu acho que é um vínculo de segurança, assim, porque não é do nada que vão resolver te tirar dali, né? Eu acho que essa é o que eu escuto muito. Eu tenho 2 grupos, né? Tem um grupo da supervisão e o grupo da especialização. E é muito essa fala. E alguns do meu grupo já são médicos de família com RQE. E aí eles falam muito sobre isso, né? Porque quem quer atuar no SUS depender só diretamente das prefeituras de uma forma geral, viu, gente, do país, ficar instável, né? Muitas não têm concurso, então traz uma instabilidade. O programa ainda é cenário de prática mesmo para quem tem RQE por conta dessa estabilidade, alguns benefícios como a licença, a gente sabe que tem uma pejotização dos serviços de uma forma geral, né? A maioria tem que ser em PJ, pessoa jurídica. Então, diminui, né? E a chance de você ter uma licença maternidade para a gente mulher, que é importante para quem pretende ter filho. Você ter a possibilidade de tirar férias, né? Não é um a mais que você ganha, mas pelo menos você tem uma férias ali, tirar um recesso. Então, eu acho que esse cenário, eu escuto INSS, muito dos colegas, assim, né? Esse desconto de INSS, sei lá, se em algum momento tu adoecer, em qualquer outro serviço tu adoece, tu vai ficar sem receber, e ali tem o direito ao INSS, né? Então, a gente não tem muitos vínculos que oferecem, né? Não é muito CLT, né? Eu sou CLT no Hospital Universitário por conta da rede ABSER, mas em geral os médicos é maioria PJ, né? Pessoa jurídica ou prestador de serviço, então você não tem nenhum desses direitos. Eu acho que uma coisa importante de ser falada quando a gente fala sobre Mais Médicos é que tanto a SBMFC, que é a Sociedade Brasileira de Medicina de Família, quanto a Rede de Médicos Populares têm feito muitas demandas para o Ministério da Saúde para a gente realmente ter uma valorização do médico de família no cenário da atenção primária. A gente teve um podcast do Medicina em Debate que foi sobre isso, basicamente, né? E a gente sempre lembra que tudo bem o Mais Médicos, eu acho que é um programa riquíssimo e que ele não tem como ser extinto, nem nada nesse sentido, principalmente num cenário como o nosso. Ele é fundamental aqui no Maranhão. Eu não consigo imaginar outro cenário da gente ter tanto médico na atenção primária no Maranhão, os sabe? Os rincões, né, do estado, em lugares de difícil acesso mesmo. Num povoado de Alcântara, as pessoas não vão, entendeu? E Alcântara ainda é aqui perto, né? Mas o que entristece muito os médicos de família em relação ao Mais Médicos é, por exemplo, você tem uma capital como São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, que é um grande modelo de atenção primária, e você tem médicos do Mais Médicos lá dentro. Cidades que tradicionalmente faziam concursos públicos para médicos de família estão deixando de fazer concursos públicos porque é mais cômodo, é mais barato ter o médico de família ali trabalhando. Pelo Mais Médicos. Pelo Mais Médicos, né? Então, a gente tem que ter essa veia mais política mesmo, de exigir que... Gente, mas e progressão de carreira? Isso existe? Não era um programa de formação? Né? Cadê a parte tão formativa assim, a respeito desse programa? Essa formação é indefinida, o pessoal vai ficar 10, 20 anos aqui, e aí o que isso mudou na vida dessa pessoa, né? Hoje, por conta do Médicos pelo Brasil, vai ter um concurso da AGSUS, né? Vai ter nesse ano, tanto para quem é egresso do programa, mas também vai ter um outro que tem menos vagas para quem não é egresso do programa Médicos pelo Brasil, que é uma forma deles unificarem
os dois, né? O Mais Médicos e o Médicos pelo Brasil. Que, teoricamente, traz um pouquinho mais desse conforto que é essencial, gente. A gente ter direito trabalhista é muito importante. O médico, ele se acomodou a ter essa pejotização. Eu também trabalho num vínculo CLT e isso é fundamental, você ter essa tranquilidade, essa certeza de que as coisas vão dar certo, né? No fim do mês, se você adoecer, você não tá desamparado, isso é muito importante. E eu não vejo essa segurança toda no Mais Médicos, sabe? A qualquer momento, o vínculo de vocês, depois desses 4 anos, ele tá instável, sabe? 2, eu não lembro se mudou para 2 ou 4. São 4, né? Então, eu acho muito complexo a forma como tudo isso tem sido construído, se a gente pensa em APS como longitudinal, né? Vocês podem ser trocados, eu acho muito complexo. Mas ainda assim é um cenário possível, né? Sim. Ainda assim. Então, gente, a gente tem discutido aqui, eu queria, a gente já tá assim, né, encerrando, terminou, que a gente também já falou um pouquinho já do serviço domiciliar e dos serviços privados também. Então, só gostaria muito de agradecer, né, as convidadas que puderam compartilhar aqui várias ideias. Espero que a gente possa ter ajudado, né, os colegas médicos, os colegas que estão na graduação, os recém-egressos, para entender um pouquinho o que é que a gente faz, né, onde que você pode atuar, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a gente, né. Atualmente, nós 3 fazemos parte da Associação Maranhense de Medicina de Família, junto com mais 2 colegas, né. Então, pode entrar em contato individualmente com a gente ou através do CRM. Vocês podem falar no CRM que eles vão ter o contato da gente, que a gente também é da Câmara Técnica de Medicina de Família e Comunidade, né? Uma coisa que deixou a gente bastante feliz. Primeira vez que tem Câmara Técnica de MFC aqui no Maranhão, né? E a gente pede para que vocês que estão aí ouvindo a gente no podcast acessem outros conteúdos do CRM, vai ter mais coisas ainda interessantes sobre temas tão fundamentais para a gente médico, né, para a gente se empoderar, para a gente saber o que a gente está fazendo, não só dar plantão, trabalhar e ir para casa, mas assim, por que eu estou trabalhando, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres. Então, tem muita coisa nas redes sociais, no site do CRM também. Então, desde já, a gente queria agradecer as meninas. Vocês querem deixar alguma palavra final? Algum agradecimento específico? Não, conheçam. Acho que, assim, convidar a conhecer a especialidade. Eu acho que essa é a nossa principal função aqui, é mostrar que existe uma possibilidade de a gente trabalhar olhando para as pessoas como um todo, né, que isso é uma especialidade. A gente é médicos de família e comunidade. Eu tenho uma brincadeira que a gente brinca com a questão do medicina da família. Faz medicina da família. Não, da família qualquer médico o meu primo é médico, ele é médico da família, mas médico de família é o especialista médico de família e comunidade. Então, venham, conheçam. A gente vai ter aí, com a fundação da associação, acho que a gente vai ter muitas portas aí para as pessoas terem contato realmente com o que o médico faz, o médico família faz. Vamos ter eventos aí pela frente, né? A associação começou agora, a gente está se fortalecendo, com certeza vai chegar até as faculdades para conhecerem o que a gente faz, conhecer o que a associação vai fazer também. Então, acho que o convite é conhecer a especialidade e tem várias formas de a gente fazer isso. O site da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade também é um para o pessoal acessar. Eu gostaria de agradecer mesmo essa oportunidade da gente conversar e compartilhar o que a gente faz, como a gente faz e como isso é ciência. Acho que hoje a gente não conseguiu explorar tanto disso porque não era o foco, mas é sempre importante a gente destacar que medicina de família e comunidade é extremamente baseada em evidência, que se a gente fala de comunicação não é só porque a gente é legal, né? A gente faz isso porque isso realmente muda o prognóstico do nosso paciente, muda como ele vai encarar aquele processo de adoecimento e muda o nosso bem-estar com a nossa profissão também, que isso é muito importante. Então, convido todos a conhecer um pouquinho mais. Faço das palavras da Wilka as minhas. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato. A gente sempre está disponível. Eu gosto de falar sobre o que eu faço, então compartilhar experiências de residência também, caso alguém esteja formando e queira pensar a respeito disso. A gente está disponível, né? E que nasçam muitos MF6 a partir dessas nossas pequenas sementinhas plantadas, né? Mais uma vez, obrigada às meninas, obrigada ao CRM e agradeço por esse espaço de a gente poder compartilhar um pouco mais sobre o que a gente fala. E até breve, gente. Obrigada. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.